Alô, mulheres enraizadas! Tudo bem por aí? Espero que estejam bem. Aqui estamos bem, graças a Deus, caminhando dentro desse devocional que tem nos auxiliado com confronto, sabedoria, graça da parte do Senhor. Hoje estamos finalizando a leitura da 7ª semana. Hoje falaremos um pouco sobre folhas ou raízes. Estamos no devocional de número 49 e a página, acompanhem comigo, 190. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Ele era como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Apesar do foco desse livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto estas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nessa jornada de cura e restauração. Hoje separei 2 passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A aboboreira, que cresceu sobre o profeta, apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura, mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta. Cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destacam por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo, já estão envolvidas em atividades na igreja, com todo o entusiasmo e, de repente, num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. O que houve? Tudo estava indo tão bem? O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupadas em cuidar e mostrar utilidade de suas folhas que não se atentaram às raízes. Foi exatamente essa situação da planta de Jonas. E eu vou dar uma pausa aqui para contar para vocês que houve um tempo na minha vida que, se porventura alguém dissesse para mim, eu não vou caminhar contigo, eu paralisava. Eu era completamente, vamos se dizer assim, dependente emocional. Então, o Senhor não nos chama para ser dependente emocional de ninguém, mas dependa exclusivamente do Senhor. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparecem enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente são árvores sem raízes. Estas, por sua vez, não conseguem produzir nada além de um alívio imediato, porque não têm sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o final. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboreira. Um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel. Por isso, Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Pausadamente, rápido aqui, uma pausa rápida. Quantas vezes nós nos deparamos com uma guerra do lado de fora, na casa do vizinho, aquela pessoa que um dia te aborreceu e você diz assim, tá pagando. Quantas vezes você fez uma oração de dizer assim para o Senhor, trata com ela, moe ela. Então eu vou te fazer um convite hoje mesmo, mulher. Se você ainda está caminhando nesse lugar, peça perdão ao Senhor, reconheça que isso não agrada ao coração do Pai e caminhe de forma que agrada o coração dele. E se um dia você fez esse tipo de oração, não se escandalize, mas peça para Jesus visitar as tuas intenções, as intenções da tua mente e do teu coração, pois isso não provém de Deus.
O Senhor, Ele nos convida a amar a todos como Ele nos ama. Então, se nós amamos ao Senhor, que não podemos vê-lo, como é que não vamos amar os nossos irmãos, aqueles que estão bem perto de nós? Então, vamos adorá-lo. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte o Senhor enviou uma lagarta que comeu o talo da aboboreira, e esta secou. E em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de lhe desmaiar enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor o questionou: você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia? Mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação? Jonas 4, 10 a 11. Por vezes agimos como Jonas. Não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, o nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisaremos exercitar a compaixão. Agora, certamente a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonas, mas a do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e o outro perto da água, porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos. Graças às muitas águas, seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ezequiel, capítulo 19, versículo 10 e 11. E mais adiante o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Versículo 12 e 13. A mesma árvore em dois solos distintos. É como se fosse dois organismos antagônicos. Enquanto estava plantada perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes que costumavam declarar sentenças e liderar as nações com aquele objeto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico, seus ramos secaram e já não serviam para mais nada. Não basta ser uma árvore boa ou planta sadia e forte. Se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendem e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados, seu fruto não permanecerá. Sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Talvez o solo em que você esteja plantada não permita que os seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo o seu papel no grande plano divino para este mundo. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor a mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Aleluia! Eu quero declarar algumas palavras das quais o Senhor me trouxe à memória nessa tarde. Você está firmada sobre a rocha inabalável. Você não é uma pessoa instável. Você é estável. Você é duradoura. Amém? Então, desejo que você receba da parte do Senhor tudo aquilo que Ele já tem preparado para ti, antes da fundação do mundo. Um beijo enorme, a paz.